Estamos aqui de novo na Rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações, com o programa Missão em Portugal. É um programa feito pela missionária Iraci Teles dos Açores, com o objetivo de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, e trazer algo de diferente e especial que possa servir de experiência para a sua vida, na vida espiritual e também na sua vida do dia a dia. Ouça com muita atenção, porque agora é a voz de Deus que vai falar através de uma personagem muito importante da Bíblia. Nós usamos sempre os personagens, porque as personagens nós tiramos muito proveito, e dessa nós vamos poder tirar muito proveito, né? Nós temos aqui um tema muito importante hoje, que fala de uma mulher que ela foi juíza em Israel. E como está aproximando o dia 8 agora, no domingo vai ser o Dia Internacional da Mulher, eu pensei em várias mulheres, que o ano passado eu falei sobre várias. E agora eu falei, não, quero falar apenas de uma, mas que seja uma que nos dê uma lição para os nossos dias agora, para que nos dias que estamos vivendo, dias difíceis, que Deus possa estar levantando também mulheres guerreiras, fortes, como levantou essa mulher que foi a juíza em Israel. Ela teve uma luta, ela enfrentou guerra, mas ela foi vencedora. Então nós estamos aqui com o tema, Débora é o nome da juíza de Israel, que se destacou. Débora, uma juíza valente. Débora e Baraque, que era na altura, os dois foram para a guerra, e ela foi quem incentivou para que a guerra continuasse. Teve coragem. Hoje nós estamos vivendo dias que precisam de muita coragem, de muita força. E eu quero, através dessa lição, do aprendizado aqui, do que aconteceu, dessa história tão linda, que é a história de Débora, é uma história bíblica, que serve de exemplo para os nossos dias, é uma história em que Deus é louvado. E Deus seja louvado agora, né? Eu vou orar para que Deus esteja visitando os vossos corações. Pai querido, nesta hora eu apresento, Senhor, a minha vida e a vida de todas as mulheres que estão passando por luta, por dificuldade, ó Deus, que estão enfrentando desafio. Ó Deus, mas eu quero hoje falar, Senhor, sobre uma que enfrentou desafio, e é isso que nós estamos precisando, de enfrentar os desafios e ser vitoriosa. Nós esperamos a resposta na oração, como esta juíza fez. Faz de nós, Senhor, forte e corajosa, como tu fizeste com esta mulher virtuosa, corajosa, que foi Débora. Eu abençoo a vida de cada um que vai ouvir esta mensagem. Seja abençoada no nome de Jesus. Eu também oro por esse local, oro também por esta rádio, por todos aqueles que estão preparando, aqueles que estão por trás, preparando para que tudo aconteça da melhor forma, e que o Senhor esteja visitando a cada ouvinte, principalmente que quando ouvir, que essa mensagem possa realmente alimentar a sua alma. Essa é o nosso objetivo, é a finalidade, de que as pessoas se sintam bem, que tenha alguma palavra que vá de encontro à sua necessidade. É isso que eu peço para o Senhor. Eu peço também sobre esta ilha, sobre o arquipélago dos Açores e sobre todo o país Portugal, por tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão e tendo misericórdia, nem só de Portugal, mas de todas as nações. E que o Senhor também esteja preparando aqueles que estão
negligentes e às vezes afastados da comunhão, que volte para o Senhor, porque a volta do Senhor está mesmo bem pertinho. Vamos nos preparar. No nome de Jesus eu oro. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre louvar a Deus por algo que aconteceu na vida de pessoas. É uma história que eu vou contar, uma história verdadeira, e ela está escrita na Bíblia, no livro de Juiz, capítulo 4, os versos 2 ao 23. E também entra o capítulo 4, que entra também a história juntamente com Baraque, também que livraram Israel. Então, nós vamos falar sobre a mulher vitoriosa, valente, guerreira, que também foi juíza. Ela também fez um papel que as mulheres naquela altura não podiam fazer. E está escrito isso tudo no capítulo 4, você pode acompanhar na Bíblia, não é? Eu não vou ler, mas eu vou citar alguns versículos sempre durante o período em que eu estiver falando. A Bíblia conta várias histórias reais de homens, mulheres valentes, fiéis a Deus, dedicados ao servir ao Senhor e de fazer o que Ele pede. Essa história que vamos contar agora é a história de uma mulher valente do Senhor, Débora, profetisa, juíza e amiga de Deus. Antigamente, antes dos reis de Israel, o Senhor Deus preparou juízes para julgar as causas, resolver os problemas do povo de Deus. Esses juízes eram cheios do Espírito Santo e isso tinha sabedoria para resolver os problemas das pessoas. O povo de Deus estava sendo oprimido pelo rei de Canaã, chamado Jabim. E Sísera era o capitão do exército do rei Jabim. Esse exército era muito grande e mau. Só os carros de ferro tinham 900. Esses carros eram carruagem que usavam para guerrear e vencer a guerra. O rei Jabim, junto com o seu capitão de exército, chamado Sísera, seus carros, cavalos e cavalheiro, estavam maltratando o povo de Deus. Havia 20 anos, entravam em Jerusalém, roubavam quase tudo que os israelitas produziam. Tiveram paz de Israel e não deixavam a nação de Israel crescer, viver em paz. Então os israelitas começaram a orar a Deus pedindo socorro, pedindo que os livrasse da mão do rei Jabim e de Sísera, chefe do exército. Nesta época, o Senhor tinha colocado virtude para Débora e a colocou como juíza em Israel. Deu a ela o dom de profetizar. O Espírito Santo do Senhor estava sobre ela. E Débora, com toda a sabedoria, valentia, coragem que Deus lhe havia dado, julgava as causas do povo e resolvia seus problemas. Naquele tempo, o tribunal não era em suas casas ou em prédios alugados ou comprados. Eles julgavam e resolviam as causas publicamente, ou seja, na presença do povo. E Débora julgava e profetizava debaixo de uma palmeira, conhecida, essa palmeira tinha um nome, como a palmeira de Débora. E o Senhor Deus de Israel ouviu o clamor de seu povo e contou para Débora que livraria o povo das mãos de Jabim, rei de Canaã, e de Sísera,
chefe do exército. E Débora então mandou chamar Baraque, chefe do exército de Israel, e disse: o Senhor, Deus de Israel, ordena que pegue 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulun, suba ao monte Tabor, e eu, o Deus Todo-Poderoso, atrairei a Sísera, capitão do exército de rei Jabim, com seus carros e com a sua multidão de soldados, e darei nas suas mãos, vocês vencerão essa guerra. Baraque, capitão do exército de Israel, disse a Débora: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Olha só a força que essa mulher tinha, a autoridade. E então Baraque passou a... E Baraque disse porque ou pensava que Débora tinha condições de lutar junto com os soldados de guerra, mas porque sabia que Deus estava com ela. Sabia que o Espírito Santo de Deus acompanhava Débora, sabia que ela era profeta do Senhor e que o Deus falava em sua boca se cumpria. E disse Débora a Baraque, chefe do exército: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da vitória que teremos, pois através da mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. E se levantou Débora e partiu com Baraque para a sua cidade chamada Guedes. Então Baraque fez como o Senhor ordenara. Convocou em Guedes os homens de Zebulun, Naftali, e subiu com 10.000 soldados ao monte Tabor. E Débora, mulher de Deus, valente, corajosa, cheia do Espírito Santo, foi com eles. Chegando lá, avisaram a Sísera que Baraque e o seu exército estavam no monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros, e todo o povo que estava com ele para derrotar o exército de Israel. Baraque então desceu do monte Tabor e 10.000 homens atrás dele. E o Senhor derrotou a Sísera com todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque. Quando Sísera viu que havia perdido a guerra, dentro de mim seja erguido, que meu coração seja somente teu, que a minha vida seja para o teu louvor. Deus, vem ocupar o primeiro lugar, vem fazer morada aqui dentro de mim. Eu não sei viver, viver não é viver sem te ter aqui. Que o meu canto seja para o teu louvor, que minha vida seja para te engrandecer. Grande Deus, que através de mim o Senhor venha crescer, que o teu nome esteja em evidência. Quero viver em santidade, não de aparência. Oh, grande Deus, e o teu nome cresça, que eu diminua, o Senhor apareça, que a tua glória em mim resplandeça, e que nunca falte o teu santo óleo em minha
cabeça. Ó Deus, vem habitar entre os louvores que eu entoar. O teu santo nome quero exaltar, pois enquanto houver fôlego de vida vou te adorar. Yahvé, Adonai, Elion, El Shaddai, El Rai, El Caná, Jeová Rafá, meu justo juiz, o Emanuel, o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Fôlego de vida, és meu respirar, minha fortaleza, a razão do meu cantar. Sou do meu amado é meu. Toda a glória é tua, pois o servo aqui sou eu. Esse lugar que é só teu, grande Deus, poderoso Deus, vem com tua glória e ocupa esse lugar que é só teu, grande Deus, tu és poderoso Deus, vem com tua glória e ocupa esse lugar que é só teu. Que eu diminua, o Senhor apareça, que a tua glória em me resplandeça, e que nunca falte o teu santo óleo em minha cabeça. Ó Deus, vem habitar entre os louvores que eu entoar. O teu santo nome quero exaltar, pois enquanto houver fôlego de vida vou te adorar. Yahvé, Adonai, Elion, El Shaddai, El Rai, El Caná, Jeová Rafá, meu justo juiz, o Emanuel, o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Fôlego de vida, és meu respirar, minha fortaleza, a razão do meu cantar. Sou do meu amado é meu. Toda a glória é tua, pois o servo aqui sou eu. Eu Rai, Eu Caná, Jeová Rafá, meu justo juiz, o Emanuel. Toda a glória é tua, pois o servo aqui sou eu. A juíza Débora, ela exerceu o poder com sabedoria e humildade. É só entrar em qualquer livraria que deparamos com inúmeros títulos direcionados para a mulher moderna que trabalha, estuda, é mãe, esposa, profissional. Muitos desses livros, no entanto, não contém subsídio, pois passa da em direcionamento coerente para a mulher cristã. Porque então não recorrer à Bíblia? Nas páginas do livro sagrado podemos encontrar a história inspirada de mulheres que, embora tenham vivido milhares de anos antes de nós, ainda assim em nada difere das mulheres contemporâneas. Através de atitude sábia, elas podem nos ensinar a aliar trabalho e casamento, principalmente a ouvir a voz de Deus e seguir uma vida de acordo com a temática cristã. Por isso iniciamos essa série, Mulher da Bíblia. É uma série de Mulher da Bíblia que dentro dela está a juíza Débora, né? Então nós temos vários aspectos aqui para poder seguir aquilo que é o que a Bíblia diz, né? Já que atualmente grande parte das mulheres tem profissão, trabalha fora e cumpre dupla jornada, a nossa primeira personagem será Débora, que foi a única mulher da Bíblia que exerce cargo de juíza em Israel. Débora foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela é um exemplo de emancipação feminina em sua sociedade.
onde mulher não tinha tanto destaque na vida profissional. Com sabedoria, ela escreveu seu nome na história bíblica como juíza, sem deixar de lado o amor e a família e a humildade. No livro de Juiz, capítulo 4, começa a narrativa dessa mulher forte e corajosa. Débora julgava Israel. Naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira de sua casa em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os seus filhos de Israel subia a ela a juízo. Então nós vimos aqui, conta apenas que vamos ver aqui, sabemos que por onde ela veio, a Bíblia conta apenas que descontente em ver o povo de Israel, mas não dos inimigos, eles se levantaram para lutar por ela. Em Juízes 5, 7, ficaram desertas Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar.
Então, continuando aqui a história de Débora, o desempenho dela, segundo a Bíblia, atuava como juíza debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, como já havia dito, no Monte Efraim, onde os israelitas vinham a ela para resolver disputa. Em uma outra época em que Israel estava sendo oprimido pelo rei cananeu Jabim, Débora convocou Baraque em guerreiros israelitas e lhe deu uma mensagem de Deus. Ele deveria reunir os exércitos e combater a opressão. Baruque concordou, mas somente Débora se fosse com ele. Então nós vimos aqui o destaque desta mulher, uma mulher que foi realmente destacada pela sua coragem. Débora continuava a servir como juíza e líder de Israel, mas o seu papel como profetisa trouxe um período de paz e estabilidade para o povo durante a sua liderança. Israel desfrutou de uma época de prosperidade e segurança, pois a opressão cananeia foi vencida e a nação se consolidou sob a orientação de Deus. A profetisa Débora é lembrada como uma das grandes líderes e juiz de Israel, cuja coragem e sabedoria foi essencial para a salvação do povo. Sua história destaca a importância de líderes justos, dedicados. A sua história permanece como um testemunho da vitória divina e da coragem de Israel. Então, nós conhecemos um pouco sobre esta mulher. O que podemos aprender com a história de Débora? A história de Débora nos ensina várias lições valiosas. Primeira, a importância da liderança baseada na fé e na justiça. Depois, julgava com sabedoria e guiava o seu povo com confiança em Deus. Sua disposição em apoiar Baraque mostra que o verdadeiro líder não hesita em estar presente nas batalhas ao lado do seu povo. Outra lição é o valor da cooperação e da confiança em Deus. Débora e Baraque trabalharam junto, confiando na promessa divina de vitória. Além disso, a história ressalta que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independente dos gêneros, como Jael, uma mulher comum, foi a ferramenta final da história da vitória de Israel. Algumas lições podemos aprender com a vida dela, Uma dessas lições é o que nós já vimos aqui, a coragem, Então nós vimos aqui a sabedoria, a justiça, a liderança inspirada, a profecia cumprida, cooperação e confiança, cântico de gratidão, coragem em adversidade e exemplo de fé. Tudo isso nós podemos tirar proveito, dessa lição. E o que é? A cooperação na confiança de Débora é que Baraque exemplificaram a força, cooperação e confiança nas promessas de Deus. Então, nós podemos ver aqui o ensino da fé. Aqui o exemplo da fé nos ensina a confiar em Deus e agir conforme a sua vontade para com os superiores e os desafios, Débora nos mostra que a fé em Deus e a coragem para agir segundo a sua vontade são fundamentais para superar desafio da sua vida. É um exemplo de como a confiança em Deus e a justiça pode trazer liberdade e paz. E depois aqui nós vimos que Débora ela fez um cântico, o cântico de Débora. Débora e Baraque, após alcançar a vitória, entoaram um cântico de louvor a Deus, celebrando a liberdade de Israel e a coragem de Jael. Esse cântico registrado do capítulo 5 de Juiz é um dos textos mais antigos da Bíblia e destaca a importância da obediência a Deus e da coragem
em tempo de adversidade. E esse cântico, temos aqui, no dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagra-se para a guerra o chefe de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louve o Senhor. Ouça o rei, governantes escute, cantai ao Senhor, cantarei. Comporei música ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste, deste os campos de Edom. A terra estremeceu e os céus gotejavam. As nuvens despojavam-se em água. Os montes tremem perante o Senhor, o Deus de Sinai, que é o nome do monte. Perante o Senhor, o Deus de Israel. E nos dias de Sangar, filho de Anate, no dia de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mão em Israel. Quando escolheu novo Deus, a guerra chegou às portas. Novos deuses. E não viu-se um só escudo nenhum escudo, e meu coração está com os mandamentos de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louve ao Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, que os assenta em ricos tapetes, que caminham pela entrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedores. Recita-se justo feito do Senhor, os justos feitos. Em favor dos camponeses de Israel, então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, Débora, desperte. Desperte, desperte. Irrompa em cântico. Levante-se, Baraque. Leve presos aos seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres, o povo do Senhor. Veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim com raiz de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguia você. De Maquim desceram comandante de Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque. Apresentando-se após ele até o vale. Não, nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque você permanece entre as fogueiras, e ouvi o balão dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu e os outros lados de Jordão e de Dan, para que deteve junto aos navios. Junto aos navios, a Sé permaneceu no litoral em suas enseadas e ficou. O povo de Zebulon arrasou a vida com a vez de Naftali. Nas altas regiões do campo vieram reis, lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estradas, desde
suas órbitas lutaram contra Sísera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. O casco do cavalo fazia tremer o chão. Galopeava os seus poderosos cavalos. Amaldiçoe Meloz, disse ao anjo do Senhor: amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber e Queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habita em tenda. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de princípio trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda com a mão direita. O martelo do trabalhador golpeou Sísera, esmagalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu ali e ficou prostrado. Aos pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Sísera. Após da grade, ele exclamou: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar? A ruína do seu carro? A mais sábia de suas damas respondem. Elas continuava falando consigo mesmo, estando chorando e repetindo os despojos. Uma das suas moças para cada homem roupas coloridas, como despojos para Sísera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Assim parece todos os inimigos, ó Senhor, mas os que te amam seja como o sol, quando se levanta a sua força. A terra teve sossego por 40 anos. Isso está escrito em Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 32. Isso é o fim do que aconteceu, né? Então, nós vimos aqui a história e o final, o que aconteceu com Israel, com o povo e com todos aqueles que estavam, né, empenhado, o nome de todas as figuras que estavam empenhados nessa história. É uma história que nos dá exemplo de guerra, de valentia, de disposição, e é isso que nós estamos enfrentando hoje. Guerra, precisamos ter disposição, coragem, precisamos também da saúde para poder, e principalmente a saúde mental, para poder nós vencermos, por não ficarmos preocupados a ponto de perdermos a nossa fé, que a nossa fé esteja firmada em Cristo, como estava Débora, diante das suas muitas responsabilidades, mas ela continuava ouvindo a voz de Deus, profetizando, cumprindo o seu ministério. E essa é uma das histórias muito edificante da Bíblia. Que Deus vos abençoe. Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou essa história, porque o Senhor usou essa juíza e ficou a história dela registrada para nós. Obrigada por esse registro, porque o que o Senhor fez ficou marcado. Por onde o Senhor passa, deixa as suas marcas, e o Senhor também vai marcar o coração de cada um que vai ouvir essa disposição, essas palavras de alerta dessa juíza. Fica conosco, Pai, nós oramos e te agradecemos pela grande vitória que o Senhor tem para nós nesse final de tempo, nessa espera que nós estamos de ver todas as coisas acontecer para a tua volta.